Você tem gasto tempo à mesa, junto à sua família, aos seus conhecidos? A mesa ela fala de comunhão, de evangelho, de demonstração de amor. Que hoje nós possamos repensar quais as mesas nós temos nos sentado. Amém? Olá, muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma manhã abençoada aqui no nosso canal Tempo com Deus. Que nós possamos hoje nos conectar com o Espírito Santo de Deus e através da palavra dele receber instrução, amém? Aqui hoje eu escolhi o versículo lá em Lucas, capítulo 24, versículo 30. É um tema que chama bastante atenção e que muitas vezes a gente passa despercebido, amém? Ele fala sobre a mesa e nele diz assim: sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Essa passagem aqui está lá onde fala da história dos discípulos nos caminhos de Emaús. Eles caminhavam, Jesus chegou até eles não reconheceram Jesus ali após a ressurreição. E eles caminharam por um longo período onde Jesus falou com eles, o coração deles queimava e eles não se deram conta. Até que no final dessa jornada, Jesus fala que continuaria indo e eles o convidam para sentar à mesa. É onde vem Jesus e fala essa fala. Ele se senta à mesa, reparte o pão e abre os olhos deles. Ali eles reconhecem que era Jesus. Olha isso, né? Essa palavra ela fala de mesa. Quantas mesas nós temos nos sentado? A mesa fala de comunhão, de reconciliação, de revelação. E nós às vezes perdemos a oportunidade de sentar em várias mesas, ou às vezes escolhemos sentar em algumas que são desnecessárias. A mesa é um lugar de intimidade, onde você tem tempo, onde você abre o seu coração, onde você fala muitas vezes da sua intimidade. E hoje Deus nos traz essa revelação para que nós possamos repensar quais os momentos de mesa nós temos tido, nós temos feito junto à nossa família, nós temos recebido através desses momentos revelações, porque o Evangelho ele fala de comunhão e a comunhão é revelada na mesa. Quando a gente tem tempo de qualidade com os que amamos ou com os que escolhemos ter. É nesse momento que nós descobrimos uma situação que aconteceu na escola com o filho, é nesse momento que descontraidamente nós falamos do nosso amor, do nosso cuidado, nós mostramos exemplos, por isso nós precisamos tomar muito cuidado com o que é falado, com o que é demonstrado, porque é na mesa que a revelação vem. É ali no lugar de intimidade que a gente abre o nosso coração, que a gente tem tempo, que a gente faz conexões, alianças, que a gente ganha confiança dos que estão ao nosso redor. A mesa, ela fala de amor. O Evangelho fala de amor, mas é um amor que vai além de qualquer coisa, é um amor que supre as necessidades. Esse amor, ele é transformador. E quando a gente tem esse tempo de mesa, a mesa nos traz a revelação. A mesa não fala somente de alimento físico, mas de alimento espiritual. É no ambiente que é criado aquela harmonia, a confiança, onde se você tem tempo ali de ter uma refeição com a sua família, é onde o seu marido, os seus filhos vai contar do dia, vai falar do que foi frustrante, do que foi legal. E muitas vezes na rotina do nosso dia a dia nós temos sido tão engolidos com o cansaço, com os afazeres, que nós não temos esse tempo de qualidade com os nossos. E hoje Deus nos chama e nos relembra que o Evangelho ele é muito mais do que palavras, mas ele fala sobre atitudes, sobre comportamento, sobre como nós temos demonstrado Cristo no nosso dia a dia, na nossa vida. Cristo ele se sentava à mesa com discípulos, com pecadores, com cobradores de impostos,
mas ele sentava para transformar, para influenciar e não para ser influenciado. Esse é o cuidado que nós temos que ter quando nós sentamos às mesas. Nós temos influenciado ou nós temos sido influenciados pelos que não convêm? Essa é a pergunta que nós nos fazemos quando nós estamos em meio às pessoas. E aqui fala, né, que ele partiu o pão e deu a eles. A mesa, então, ela fala de alimento físico. Ele deu o pão, eles se alimentaram. Aí os olhos deles foram abertos. Aqui fala de revelação, de conhecer o outro, de entender o que o outro sente, de mostrar o caminho, porque a revelação ela traz uma direção. Ali nós vamos saber aonde nós precisamos investir mais tempo, mais conversa, o que tem acontecido que muitas vezes nós não temos conhecimento, mas que no momento de descontração é contado, é dividido. Às vezes até sem querer, numa brincadeira. Então hoje Deus nos chama a ter tempo de mesa, tempo de partilha, de comunhão. E quando Deus aumentar os depósitos que Ele tem colocado em você, que você possa não aumentar os muros, mas aumentar a mesa, se sentar com mais pessoas, transbordar do que Ele tem te enchido e não se afastar porque Ele tem te enchido. A comunhão, o Evangelho fala de estar junto, de dividir, de ter momentos onde a gente cresce um com os outros. Esse é o Evangelho que eu acredito, é o Evangelho de irmãos unidos, reunidos à mesa, onde eles crescem em comunhão e não de isolamento, onde eu sei mais do que o outro, o meu Deus é melhor do que o outro, não. Esse não é o Evangelho que Deus tem nos ensinado. E muitas vezes nós temos nos perdido nesse conhecimento e buscado, às vezes, tanto conhecimento, leitura, só para que o nosso ego possa falar, eu sei. Não é sobre isso. O Evangelho fala de exemplo, de vivência, de demonstração, de atitude. E a atitude que Deus nos pede hoje é sente-se à mesa, divida tempo, tenha tempo de qualidade com os seus, com os amigos, com os familiares, transborde de tudo que você é cheio. E permita-se também ser corrigido no que você necessita ser cheio, porque são nessas mesas que nós somos transformados. E a gente precisa aprender até a humildade de aprender, de receber direção, correção, mas também a gente precisa aprender a transbordar e ensinar do que Deus tem nos enchido. Amém? Feche seus olhos agora, vamos orar ao Senhor nessa manhã abençoada, onde Ele nos trouxe revelação e direção sobre onde nós temos nos sentado. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, por essa palavra, onde o Senhor nos alerta e nos conscientiza, Pai, para que nós possamos ser colocados diante da Tua vontade. Nos permita, Pai, que nós tenhamos tempo de qualidade, que revelações, Pai, nas mesas sejam colocadas diante da Tua presença, que haja comunhão, um evangelho onde os irmãos se amam, onde as pessoas se cuidam e se ensinam, se lapidam. A Tua palavra diz, assim como o homem lapida o homem, o ferro lapida o ferro. Que seja assim na nossa casa, na nossa mesa, na nossa família, nas mesas em que escolhermos nos sentarmos. Que resplandeça o Teu rosto através de nós e que na partilha do pão nós possamos partilhar a comunhão. Amém? Em nome de Jesus, nós agradecemos por essa oração, por essa direção e por esse ensinamento nessa manhã. Obrigada mais uma vez pela Tua presença aqui no canal. Toda quinta-feira às 7 da manhã nós temos uma palavra abençoada nesse canal. Se de alguma maneira você foi abençoado ou foi tocado por essa palavra, eu peço que você curta, comente ou compartilhe nesse canal. Essa é uma maneira com que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. Amém? Fiquem com Deus, uma ótima quinta-feira na presença do Senhor e até a próxima quinta, se Deus quiser.